Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Quando a gente fala em ética profissional, o que vem à sua mente? Nos últimos anos, cada vez mais organizações passaram a adotar condutas éticas como bandeiras. São várias regras que, em geral, têm diminuído a chamada flexibilidade moral dos profissionais, sobretudo na última década, Arthur. Exatamente, Dalva. O estudo realizado pela ICTS, que é uma consultoria de gestão de riscos, éticas e compliance, com dados de 27 mil pessoas entre 2010 e 2020, revela que o perfil profissional reconhecido como predador, ou seja, aquele que detém uma percepção moral pouco rígida e que desconsidera as normas, caiu de 11% para 1%. Bastante isso. Agora, Arthur, esse estudo também traz um dado que merece muita atenção. Quando analisado o aspecto que envolve a disposição do profissional para denunciar atos antiéticos, quase a metade dos entrevistados aponta que dança conforme a música e não demonstra um comportamento ético por convicção. Daí a necessidade de se investigar como as empresas podem influenciar o comportamento ético proativo dessas pessoas. E é importante lembrar, para além do comportamento on e offline, é a existência dessa ética profissional que vai favorecer ou impedir corrupções, fraudes, apropriações indébitas, assédios, subornos, por exemplo, no ambiente profissional. Acompanhe. A ética profissional é o conjunto de procedimentos que regulamentam a conduta dos colaboradores, funcionários, empregados e empregadores também. São normas, práticas, princípios e orientações que definem os limites da atuação profissional, especialmente dentro do ambiente de trabalho, mas não somente. Para garantir que a ética seja cultivada nas organizações, todos precisam assumir responsabilidades e deveres que são previstos em códigos de ética profissionais, considerando as boas práticas. Isso permite segurança entre o profissional e a sociedade, além de estabelecer uma relação necessária para que sejam atingidos todos os objetivos e alcançados os melhores resultados que justificam, por exemplo, uma contratação. A ética é essencial porque influencia diretamente na nossa postura perante situações conflitantes e também no clima organizacional. No Código de Ética e Disciplina da OAB, por exemplo, consta que o advogado precisa atuar, entre outros padrões, com honestidade, dignidade, boa-fé. E também trata do dever que o advogado tem de guardar sigilo dos fatos que tenha conhecido em razão do exercício da profissão. Logo, a parte que contrata o advogado já espera isso dele. Então, existe um compromisso que deve ser honrado e que, por isso, consequentemente, permite que a parte se sinta mais confiante antes, durante, após a contratação e por toda a trajetória profissional. O afastamento das regras de conduta e ética de cada profissão possibilita abusos e violações aos direitos dos cidadãos que buscam a ajuda profissional. Bom, o que se pode dizer é que nesse tempo os profissionais se tornaram mais conscientes do que é certo e errado. Não é isso, Arthur? Sim, Dalva, estão mais conscientes, mas também vivem tentados diante de constantes instabilidades econômicas e políticas do país. Os dilemas éticos vêm com o poder de desconstruir a jornada moral das pessoas e das empresas onde elas atuam. Então, hoje aqui vamos apresentar os nossos convidados. Temos a presença, mais uma vez, prazer de contar com Vera Martins, presidente executiva da BRH Maranhão, e Jailson Mendonça, que é o presidente do Conselho Regional de Administração do Maranhão, o CRA Maranhão. Boas-vindas, Veras, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado pela sua vinda também. Boa noite a todos, obrigado Vera, obrigado Arthur. É um prazer estar aqui, né, com os telespectadores da TV Guará. Bom, gente, eu vou propor que a gente comece esse papo que é tão cheio de caminhos pelos quais a gente pode percorrer e vai tentar entrar aqui na maioria deles, mas analisando o cenário que a gente tem hoje. A sensação é de que nunca antes houve tanta notícia que envolvesse a ética das pessoas, dos profissionais, das empresas. Todo dia a gente vê um escândalo. O mais recente chocou o Brasil com um médico no exercício da profissão fazendo algo terrível com a paciente que estava ali sem conseguir se mexer.
Ou seja, o que o cenário atual, na visão, na análise de vocês, revela sobre esse comportamento profissional? Quer começar? Fica à vontade. Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que está lidando com muitas informações, né? Recentemente eu vi essa questão. Está acontecendo mais ou estão sendo mais divulgados? Eu tendo a acreditar que eles estão sendo mais divulgados, né? E a informação agora é instantânea, né? Instantânea. Todo mundo anda com uma câmera na mão, com uma foto na mão, e essas situações passam a não estar mais escondidas, né? Paralelamente, a sociedade começou a questionar mecanismos que antes não eram questionados, porque eles eram submetidos a mecanismos de poder. Então, é de uma grande ousadia um grupo de enfermeiras, que seja enfermeiras ou enfermeiros, dentro de uma lógica cirúrgica, elas estão, né, pelo menos mentalmente, subordinadas à autoridade do médico, fazer esta questão do comportamento dele. Sendo mulher, isso ainda se coloca com uma força muito maior, né? Então, existe um lugar social, um comportamento social, no meu ponto de vista, que se transforma e que traz essas questões. Então, essas transformações, na sua avaliação, Vera, têm sido motivadas pelo processo acelerado de comunicação e de acesso a esse conhecimento? E elevação da consciência das pessoas para o seu lugar na sociedade. É o que me parece. Então, existe um grande acesso à informação, a gente olha, e uma consciência. Você olha e fala, não, isso não está certo. Isso está errado. Lógico que a gente está falando, esse caso especificamente que você mencionou, é uma barbárie, né? É algo que... A gente tende a considerar ser doentio, na Idade né? Média, todo mundo iria estranhar. Mas existem fatos que acontecem dentro das organizações que anteriormente poderiam ser consideradas normais, como quero o CPF na mesa das pessoas, que a gente também viu recentemente. É verdade. Mas, Jailson, qual é o papel que os conselhos profissionais podem assumir dentro dessas questões todas que estão sendo levantadas? Arthur, eu acho interessante, até a partir da fala da Vera, a gente ter um entendimento inicialmente do que é, de forma clara, a questão, o que é moral, o que seria moral e o que é ética, para a gente poder entender esse contexto, né? Então, de uma forma geral, a gente pode estabelecer que moral são um conjunto de valores, né, predispostos para uma comunidade, para uma sociedade, né? São as regras. A moral é que vai dizer o que é proibido, o que é permitido, né? O que é válido, o que não é, dentro do senso comum de uma sociedade. E a ética, ela viria para refletir sobre esses aspectos morais, né, para repensar sobre isso. Né, tanto que, com o advento dessa informação, a globalização elevou muito a questão da informação, o incremento tecnológico, e possibilita, né, que a discussão sobre os valores morais estejam mais exacerbados, trazendo a evolução nos direitos da sociedade. E aí entra de forma muito, muito clara a importância de que as profissões, sobretudo aquelas que são regulamentadas, né, elas tenham um conselho profissional ativo e o tempo inteiro antenado nessas discussões para atualizar esses conjuntos de normas morais, né, acompanhando a evolução da sociedade, estabelecendo aquilo que é o direito de cada um, mas, sobretudo, primando pela urbanidade, que eu acho que seria o cerne de tudo dentro dessa questão, né? Você iniciou a reportagem, em um dado momento, usando o termo desconstrução. Eu acho muito importante, porque é uma das palavras que talvez eu mais goste de usar no dia a dia seja construção. A gente precisa trabalhar mais na perspectiva de construir coisas na sociedade. Para construir, dentro de um senso de urbanidade, a gente precisa pensar mais no próximo. Né? Mas no Brasil, nós tendemos a ter comportamentos corporativos, né? Sim. De defender a nossa própria classe no primeiro momento. Né? Eu ia mesmo falar sobre isso. Com os códigos de ética. Isso, eu ia falar sobre isso, olha só. Como vencer essa questão corporativismo? Eu acho que, dando continuidade ao que eu estava falando, a gente precisa sair do individual. Né? E o corporativismo, de certa forma, ele pensa no individualismo de uma determinada comunidade. Eu acho que quando a gente pensa mais no coletivo, a gente conseguiria expandir melhor
o que seriam os conceitos e as premissas do que é ético, né? Então imagina só, nós estamos aqui em 4 pessoas, se cada um de nós pensar individualmente no que seria o melhor para esse momento, dificilmente todos nós, os 4, sairiam, né, num grau de satisfação maior. Ao passo que se cada um de nós estiver mais preocupado com a satisfação dos outros, pelo menos 3 de nós sairia daqui, né, com um grau de satisfação muito maior. E assim vai dentro dos ambientes corporativos, né, porque veja bem, a gente vive sempre em sociedade, a família é uma sociedade, né, o teu trabalho também é uma sociedade. E talvez o ambiente organizacional seja um ambiente mais desafiador para a questão da ética. Por quê? Porque você lida ali o tempo inteiro com pessoas distintas, com objetivos distintos, e tem a questão do capitalismo, que vocês também tocaram no início, né? A gente vive nesse mundo capitalista, onde a gente está o tempo inteiro sendo obrigado a disputar o tempo inteiro e ser o melhor. E aí isso termina criando a questão das diferenças, exacerbando a questão das diferenças. E isso é contraditório ao que seria o conceito básico de ética, né? Porque a ética ela tende a aproximar, e esses ambientes capitalistas, eles tendem a dissociar, afastar as pessoas, né? Então, é preciso que as profissões elas estejam muito preocupadas em trabalhar internamente dentro desse seu grupo, para além do corporativismo simples, né? Trabalhando aquele grupo de pessoas e o perfil de trabalho daquelas pessoas, para que elas possam, entre as profissões, né, e entre as áreas, atuarem melhor. A colega colocou o exemplo, que está muito em evidência, né? Eu costumo dizer o seguinte: as estruturas hierárquicas organizacionais, elas estão ali para que os processos eles funcionem bem, né? Então, o fato de estarmos aqui e um de nós ter uma ascensão hierárquica com relação ao outro, não quer dizer que você esteja submisso a mim com relação a tudo, né? Existe ali as atribuições. Então, eu estou aqui para supervisionar o seu trabalho dentro daquelas premissas das suas atribuições, nada para além daquilo. O que nos parece que é uma questão também de abuso de poder, né, Dalva? A gente podia falar isso mais no próximo bloco. No próximo bloco a gente pode voltar a isso, porque não é só o grande poder, tem os pequenos poderes. Sim. Que às vezes inflam egos, e ali o ambiente rapidamente daquela organização se torna altamente tóxico, levando a um colapso, na verdade, né? A gente pode voltar a falar sobre isso, mas é importante fazer um break, vamos fazer um rápido intervalo, uma pausa breve. Na volta, nós vamos saber mais sobre o tema ética profissional. É já já.